neurociência para o tratamento de dores crônicas e para nossa saúde mental. Não é maravilhoso termos técnicas orientais, ocidentais, científicas para cuidar do nosso cérebro? Acessando o nosso corpo, modificando e modelando os nossos pensamentos, podemos gerar comportamentos que são alinhados ao nosso bem-estar. Essas técnicas, tanto da experiência de China, Japão quanto no Canadá, são validadas cientificamente. Na China, a medicina tradicional chinesa tem uma estrutura milenar, o qual os orientais, inclusive o Japão, a Coreia, que são países de referência, absorveram como processo de tratamento. Então, quando eu trabalhei na China, entendendo esse corpo e mente, com as técnicas de acupuntura, que era a Jinjiu, que era chamada nos hospitais os quais eu trabalhava, a fitoterapia, que era um conjunto de ervas que trabalhava para nutrir, suprir, nutrir o organismo, fortalecer e trazer uma resposta melhor a ele, seja anti-inflamatória, autoimune, organizar o nosso sistema metabólico, regularizar o nosso sistema autoimune para não gerar uma autoinflamação. O nosso corpo ele pode se inflamar. E no Japão, eles adaptaram a acupuntura para Hari. Então, quando eu estudei no Japão, eu estudava Hari acupuntura, né? Que é uma técnica japonesa muito pontual no processo de tratamento. A fitoterapia chinesa, que é imensa e vasta, protocolada dentro da campoterapia, que é a fitoterapia japonesa. E os exercícios, que são o Tai Chi, o Kung Fu dentro da linha chinesa, dentre tantos, quanto os exercícios japoneses, que trabalhavam mindfulness, walkfulness, ou seja, que é a caminhada do desapego, as meditações em parques. Então, cada uma dessas estruturas, elas foram se adaptando para o ser humano. E quando eu cheguei no Japão, eu tive a conexão com duas linhas terapêuticas muito interessantes. Tanto a tradicional, né, que era a acupuntura, a fito, os exercícios, né, eu comecei a fazer hiking nessa época lá. Também fiz o mergulho me trouxe muito aprendizado. E aí eu comecei a trazer essa reflexão, poxa, os orientais, eles utilizam muito o corpo, né, para o seu processo de tratamento. Então, as pessoas elas iam buscar o tratamento da acupuntura, mas elas adentravam nesse universo como uma totalidade para o seu autocuidado. Inclusive, a minha supervisora no hospital chinês, ela sempre me falou muito, 50% do tratamento é nosso, outros 50% do paciente. E aí, nós temos uma comunicação, tanto dos acupontos, quanto emocional, para a gente adentrar nas esferas que são importantes para o paciente, que aqui no Brasil ou no Ocidente, né, ou como eu estudei no Canadá, é chamado de psicossocial. Então, quando eu começo a fazer um tratamento, eu entro em áreas que são importantes, que são 5 pontos de desenvolvimento humano, que é a área da família, a área pessoal, a área do trabalho, a área financeira e a área do lazer. Porque a pessoa, dentro dos 5 elementos, precisa ter esses 5 equilíbrios, que são esses 5 movimentos humanos. Então, para que eu entenda como a acupuntura está agindo nas nossas emoções, no seu cérebro e na sua rotina, existem alguns tópicos específicos os quais adentrei, o qual adentro. É muito específico porque eu morei na China, eu trabalhei no hospital, eu morei 5 anos no Japão, fiz meu mestrado no Canadá em Cognitive Science. Então, eu comecei a me aprofundar em áreas que me dão esse suporte para cuidar do meu paciente. E principalmente para convidá-lo a adentrar na sua história para esse processo de cura. E não existe história boa ou ruim, mas as marcas do influxo que a gente precisa tratar para o fluxo. Porque a dor, ela é um processo ou de uma dissonância no nosso corpo ou de um bloqueio, né? Então, assim, eu estou ou me protegendo ou estou reproduzindo um processo. Então, quando eu entro nessa psicossomática,
o processo de tratamento ele vai sendo contínuo, então eu vou fazendo as liberações, eu preciso entender o simbolismo, eu preciso entender o impacto, eu preciso entender a energia que está fluindo no meu paciente, porque essa mente começa a liberar uma história, e cada um tem uma história que é muito linda, que merece ser cuidada, ser respeitada, e a medicina tradicional chinesa ela é muito honrosa em trabalhar isso, a japonesa também, quer honrar a sua história, o seu ambiente, o seu ecossistema. Toda essa jornada sua é validada durante todo esse processo. Isso que é muito lindo. Então, quando nós falamos nessa abrangência de cuidados, nós entendemos que a neurociência, né, por exemplo, o que eu estudei no Canadá foi sobre percepção, né, no Cognitive Science. Como que era a percepção das pessoas no meio da pandemia? Como que era a percepção das pessoas no meio ao caos? Como era a percepção das pessoas em relação ao seu modo de sobrevivência? E eu te digo uma coisa, eu te convido a sair do modo sobrevivência. Então hoje você já viveu não sei quantos anos no modo sobrevivência. E às vezes esse modo de sobrevivência é um modo bom de se adaptar, de ter lazer. Dentro dessas 5 áreas a gente começa a compreender alguns padrões e funcionamentos. E tudo bem, mas sabe o que é viver? Quando é olhar para a sua história e reler esses capítulos da sua vida e entender quem você se tornou, o que tudo se tornou, o que essa biografia da sua vida se compôs. O corpo é uma bela arte, o corpo é um movimento, o corpo é sua saúde, o corpo é o seu convidar a sentir as experiências da sua vida. Então, às vezes a gente sentir resistência, dor, bloqueio no nosso corpo, é resistência à nossa vida. E conforme a gente vai quebrando esses padrões de resistência, nós vamos trazendo novos padrões de vida. Você fica mais confortável no seu corpo. E olha que incrível se sentir mais confortável no seu corpo. Você pensar, você sentir, você reagir de uma forma integrada. Numa situação, no trânsito, no seu trabalho, no exercício, na sua vida. Então, o convite que eu trago é: entenda o seu corpo, sinta o seu corpo, né? Experiencie essas sensações que você tem. E até mesmo às vezes chega a alguns limites, sabe? Faça uma caminhada e sinta que é um cansaço, sabe? Eu acho que isso é gostoso, você perceber o potencial do seu corpo. Então, um dia você vai fazer meia hora de exercício físico, de uma caminhada, vai se sentir cansado. Então, faz 20 minutos num dia, faz 30 no outro, depois faz 40. Olha que superação de porcentagem que você já tem, né? Então, conforme você vai superando, o seu corpo ele vai expandindo para o movimento, vai saindo, e a inércia que você vai criando é uma nova postura em relação a você. Então, se você não tem ainda um padrão de movimento, ou se você está criando um padrão de movimento, entre nisso. Todo mundo fala, mas por que você não para, né? Porque eu faço ginástica aeróbica, eu faço academia, eu faço voo livre, eu faço bicicleta. Porque o movimento ele convida a gente a viver, convida a gente a se abrir para as pessoas, a conversar, a ter mais ideias, porque cada ambiente é um ambiente muito diferente. Então se exponha a situações onde a sua mente e o seu corpo precisam adaptar para você se sentir. O desconforto é apenas um processo neuronal de você se reprogramar para uma nova função. Então, por exemplo, se você está numa festa estranha com gente esquisita, vai para a primeira situação a qual você não está habituado. O seu cérebro ele vai entrar no modo de alerta, que não é negativo, mas é um modo assim, de entender. Esse ambiente ele é seguro? Sim ou não? É. Quem são essas pessoas? Eu conheço parte delas, outras não. Então, o seu comportamento, a sua musculatura, o seu pensamento, a sua respiração, tudo vai sendo automodulado, né? Então, quando a gente fala de movimento, né? Quando a neurociência fala de movimento dentro da reabilitação, não é só no exercício, mas é na sua postura de vida, né? São nas situações às quais você se expõe, é no seu trabalho. Às vezes a pessoa, inclusive eu conversei com uma dentista que ela vem fazer uma entrevista com a gente, que ela disse que durante a pandemia
os dentes começaram a ser rachados e quebrados com maior tensão dentro da ATM por conta do estresse de trabalhar em casa. Quem estava trabalhando em home office, até adaptar. Porque hoje, quando se abriu o home office, é difícil para quem quer voltar para o trabalho presencial. Então foi uma adaptação, mas foi um susto, porque ninguém sabia, ia trabalhar, não ia trabalhar. Não. Então isso é a nossa rotina, a nossa vida. E aí, imagina, afetou a ATM, uma musculatura fortíssima da mandíbula que quebra qualquer coisa, inclusive um dente. Mas assim, é extremamente potente, então a força de uma mordida começou a quebrar dentições. E aí acabou se adaptando, passou o estresse, ficou confortável. Não é tão ruim trabalhar em casa, é cômodo, você não pega trânsito, você economiza, você come bem, você passeia no parque. Opa, voltei, entendi que aquela situação não era tão severa e modulei e me adaptei. Olha que fantástico! Então, a autorregulação é entender o que é diferente, como meu corpo, minha mente, minhas emoções vão se adaptando e reconectar com esse momento e me integrar à minha função. E com esse movimento, eu começo a entender quem eu sou nessa nova versão. Então, quando eu trago a reflexão para o paciente, né, dentro do seu processo de tratamento, até o pessoal pergunta, nossa, mas você conversa tanto durante o tratamento? Eu gosto de conversar, porque eu preciso entender o seu universo para que eu possa inferir, seja na fitoterapia, seja na respiração, na meditação, no acuponto, seja como eu vou te orientar dentro do que você precisa. E o universo de cada um é totalmente diferente. E é lindo, porque não é sobre outro, é sobre você. Então, como é interessante você viver, experienciar, entender quem você é na sua vida. Há um ano atrás, eu estava no Canadá. Eu tinha outras necessidades, eu tinha outras perspectivas, eu tinha outro universo. Como a minha paciente do Japão tem outro universo. Como a gente aqui do Brasil tem outro universo. Como quem está na Europa tem outro universo. Quem está em São Paulo, tá gostosinho o nosso ambiente aqui, né? Quem está no sul tá com super frio e quem está no norte tá tendo uma chuvona lá. Então, cada um tem uma necessidade, seja geográfica, seja fisiológica, seja emocional, né? Eu trago exemplos porque é muito interessante as dinâmicas que vão acontecendo, né? Tem pessoas que estão super intensas no trabalho, tem pessoas que estão deixando o trabalho, tem transição de carreira, tem gente que está de férias, tem gente que está em ano sabático. Então, cada universo é um universo e ele merece ser cuidado e olhado e respeitado. E eu não preciso estar doente para me cuidar. E isso eu gostei muito quando eu estava na China. Tanto na China quanto no Canadá, eles têm esse processo que eu gostei muito. Eu posso melhorar, eu não preciso tratar minha doença. Eu não preciso estar doente para inferir. Por exemplo, eu tô consumindo, eu tô amando uma marca supernatural. Eu consumo, eu falo assim, nossa, Mara, mas você é magra, você tá tomando, você tá indicando seus pacientes, mas gente, eles fazem um detox, eles limpam o corpo, eles deixam o metabolismo mais dinâmico, mais leve. Eu não preciso me adoecer para pensar no meu metabolismo. Eu posso melhorar agora, se eu quero andar mais de bicicleta, se eu quero dormir melhor, se eu quero ter mais disposição. O que você quer? Sabe? Nossa, eu quero ter mais energia para curtir o meu final de semana. Eu quero ter mais energia porque a partir das 6 horas que eu fecho meu laptop, eu faço as minhas atividades. Eu quero ter mais energia para acordar mais cedo e fazer minhas atividades antes do meu trabalho. Eu preciso de mais energia psíquica porque o meu trabalho está esgotando o meu cérebro, eu não estou dando conta. Eu preciso criar mais movimento porque eu sinto meu corpo rígido. Eu estou sentindo dor. Gente, é horrível sentir dor. A dor de 0 a 3 meses, ela é uma dor aguda. Tipo, não me toque que eu vou me proteger. É um sistema de proteção do corpo. Aí de 3 a 6 meses começa a ficar crônico. Eu sinto, mas é só um humorzinho, assim, um incômodo. A partir de 6 meses, isso afeta a emoção, gera cortisol no organismo e meu corpo começa a se inflamar. Porque eu começo a ficar em estresse contínuo. Porque eu tenho uma dor constante no meu corpo. Ou a dor ou o estresse.
que hoje já tem um artigo que eu gostei muito, vocês sabem que eu gosto da Faculdade de Massachusetts, mas na Curlington também saiu um artigo muito interessante, e os dois falam que o estresse e a dor liberam o mesmo nível de cortisol que gera doenças autoimunes no organismo e alteração de humor e memória. Ou seja, se eu estou prestando atenção na dor, na tensão, na cervical, no bloqueio, em algum desconforto, numa enxaqueca, numa dor de ouvido, numa dor, enfim, eu posso não conscientemente estar atento a ela, mas o meu corpo e meu cérebro estão trabalhando para poder modular aquela dor. E aí eu entro em estresse. Então, se eu estou com estresse no trabalho, na família, pensando no estresse político, qualquer hiperfoco que eu tenha que amenizar em nível de estresse, o meu corpo começa a entrar num processo autoimune, que é onde acaba diminuindo, abaixando a imunidade e a pessoa fica vulnerável a diversos tipos de doença. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem dor crônica na lombar, vai ser muito comum ter infecção de urina, vai ser muito comum ter dor nas pernas, vai ser muito comum ter dificuldade na circulação, porque os hormônios que estão trabalhando para modular a dor estão gerando isso, né? Então, assim, o cortisol, o que a gente trabalha com corticoide? O corticoide incha ainda mais. Então, por exemplo, eu estou com uma paciente que tem uma dor crônica no ombro, né? Porque ela trabalha, passa o dia todo ali no serviço, ou na cervical, ou na ATM. Naquele momento, aquilo não parece ser tão sério. Mas a longo prazo, aquela dor vira um ruído. E esse ruído acaba machucando o metabolismo dela. E é nesse ponto que nós vamos tratar, que nós vamos cuidar, e nós vamos transformar esse metabolismo. Então, essa é a nossa fonte de cuidado e de tratamento. Entender o que está acontecendo na vida da pessoa, para entender como o cérebro e o corpo estão sendo trabalhados, para que dessa forma nós consigamos, que eu consiga atingir esse objetivo. Seja na fitoterapia, seja no comportamento, seja na meditação, criando movimento. Então, essa que é a terapia, que é a Neuromind, que trabalha entre a China, o Japão e o Canadá. Que assim, o que a ciência traz entre o milenar e o atual para a gente criar esse movimento saudável. Muita saúde, tudo bem? Uma ótima noite. Muito bem-vindos. A conversa de hoje está sendo sobre como que a neurociência pode auxiliar nas questões cognitivas, mentais, como que a neurociência pode melhorar as questões cognitivas, mentais e dores, né? Que quando eu tenho a questão cognitiva, que é pensamento e comportamento, eu posso me sentir mais bloqueado, tenso, rígido, e isso eu não consigo criar meus movimentos, não consigo me expressar, não consigo ser quem eu sou no meu corpo e na minha vida, né? Ter a postura que eu preciso nos momentos que eu preciso. Dentro, né, da questão mental, são como os meus pensamentos me sequestram e são ruidosos, e o quanto que eu preciso conectar com o meu corpo para fazer sentido na minha vida, o que eu recebo de informação, né, que é o input, como eu processo e como eu faço meu output dessa informação, como eu vou colocar essa informação, esse comportamento em ação. E dentro disso nós temos a parte da dor, porque a dor é um processo de defesa contínua ou uma reprodução de um estresse. Então, se eu começo a me estressar por muito tempo, que é uma das questões principalmente da fibromialgia, o meu corpo ele vai se tensionando de uma forma difusa. Isso, a longo tempo, gera bloqueios de informação nervosa, questão neuromuscular, bloqueio articular, e depois acaba, dentro dessas três esferas, afetando o metabolismo, que nada mais é do que uma sequência de hormônios e um não funcionamento interno que está tentando te proteger. Mas que a autorregulação, que o meu corpo não está conseguindo mais se regularizar, porque ele está sempre em batalha. Então a gente precisa aprender a autorregularizar, autoconectar, se sentir mesmo. E sentir assim, o que você pode se expressar da melhor forma no mundo. Os chineses são excelentes nisso. Os japoneses são excelentes nisso. O norte-americano também. Então, assim, nós precisamos absorver isso, porque o Brasil, e eu tenho sentido isso nessa minha vinda para cá,
É uma população extremamente feliz, extremamente adaptável. Nós temos, assim, o nosso país ele é incrível. Eu trouxe minha filha de volta para morar no Brasil para a gente ter essa experiência, porque é lindo demais. Mas a gente ainda tem dedos para se expressar. Nós ainda temos dificuldade de falar algo e de receber algo, né? O canadense, se eu falar para ele assim, olha, eu sei que você me convidou para jantar, mas a minha filha tá doente, eu não vou. Ele vai falar, então tá bom, quando que você pode? Aqui no Brasil, se a gente pensar em remarcar alguma coisa, a gente fica com medo, fica inseguro, não sabe se vai receber, se não vai receber, como é que vai ser, seja com o cliente, seja com a mãe, seja, sabe? Existem situações que a gente precisa resolver. E pra gente é sofrido, porque a gente lida assim, como que eu vou machucar o outro? Então, assim, a gente precisa entender que há uma situação e a gente pode modular. Há uma questão emocional, uma dependência emocional que a gente precisa modular. Há uma racionalidade que a gente pode acessar com o nosso corpo para falar com sinceridade, né? Quando um paciente meu chega e fala assim, olha, Mayra, hoje aconteceu tal situação, eu não vou conseguir ir, tá bem? Eu falei, então tá bom, quando a gente vai remarcar? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai organizar isso? Minha paciente lá no Japão, Mayra, eu tô numa situação super difícil, você consegue me encaixar hoje numa sessão que eu tô precisando muito, porque eu preciso organizar. Eu estou com os meus gatilhos emocionais, eu tô tensa, eu não sei como agir. Vamos modular isso pra gente conseguir entrar em ação, pra eu conseguir sentir, me conectar e voltar pra minha essência, pra essência sequestra. Então, vamos. E é gostoso quando a gente fala, tudo bem, boa noite. Quando a gente fala assim, porque é isso que gera endorfina, serotonina e relaxa. Então, quando eu tô num estresse e ainda não tenho ferramentas ou ainda não sei acessar minhas ferramentas, o que me gera? Estresse, contração, medo e reação. Quando eu faço um caminho de, opa, eu posso conseguir mais informações, eu posso conseguir mais movimento, eu consigo eu tenho essa força dentro de mim, eu só preciso saber como eu vou acessar. E às vezes é sobre isso, é sobre como eu vou acessar essas minhas forças. E aí você conecta, e você acessa, e você fala, ok, meu corpo agora consegue relaxar, se autorregularizar, diminuir o estresse, eu consigo racionalizar, e eu consigo trazer isso para uma sensação de possibilidade, ou mesmo com medo, dentro de uma segurança, seguro ou não me movimentar, não é, então eu me recuo, eu posso, eu continuo, e eu crio uma estratégia para ir. E aí meu corpo vai. Isso é o Ikigai, que é o propósito no Japão. Isso é o Feng Shui, né, que é Fan é vento e água, é o movimento fluido. Então tudo tem que fluir. E a gente tem que descobrir qual é a melhor forma de fluir. Qual é a melhor forma da gente se integrar na nossa vida. Que a vida de ninguém é simples, a vida de ninguém é fácil. Todo mundo tem 1 milhão de coisas para resolver. Mas e aí, como a gente vai resolver da melhor forma? Não é verdade? Tudo bem? Muita saúde. E é sobre isso. Então eu agradeço a presença. Eu convido você a compartilhar, a trazer essas informações, me dizer aqui o que você achou dessa informação e buscar essa conexão em você. Hoje eu trago essa reflexão. Você vai respirando, vai sentindo agora nesse final de noite os seus pés, o seu joelho, o seu quadril, o seu peito, o seu braço, sua mente. E pensa assim, 3 coisas que foram importantes hoje para mim. Quais 3 conquistas que eu superei hoje? Porque o jeito que você terminou o dia de hoje provavelmente não foi do jeito que você começou. E você acolher essa pessoa para renascer no dia seguinte é muito bom. E eu vou até dizer algo muito sério. Semana passada eu perdi um grande amigo super novo. Então o privilégio faz parte da vida as transições. E quando a gente vê uma situação tão séria, tão próxima de nós, a gente pensa, por hoje eu sou grato. O que eu melhorei hoje? O que eu fiz por hoje? Né? Porque quando eu olhei aquele meu amigo novo, 52 anos, novíssimo, eu só pensei, ele teve uma boa vida, ele tem uma linda família. E nós estamos nesse processo.
Eu tenho uma linda vida, uma linda família. Você tem uma linda vida, uma linda família. Então, como que a gente vai viver, saborear, desfrutar disso com vida, saúde e consciência? Me traga aqui qual foi a sua sensação, sua postura e sua percepção no nosso encontro de hoje. Muita saúde e gratidão, uma ótima semana, muita paz e sempre pense como que eu posso trabalhar minha cognição, a minha mente e minha dor para ser um processo de transformação e libertação. Porque quando eu fiz a minha faculdade de fisioterapia, a gente só estudou doença. E foi aí que eu fui para a China porque eu queria ver o ser humano. Eu comecei a querer entender como eu vou cuidar do ser humano, qual é a necessidade do ser humano, qual é o meio que esse ser humano está. Quem é esse universo lindo? Eu amo meus pacientes porque são universos, eu amo as pessoas porque são universos, eu adoro conversar. Agora, gente, onde eu paro, graças a Deus, sempre tem alguém que para do meu lado para conversar. Porque são histórias incríveis, 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 incríveis. Seja ela onde for, seja quem for. São universos únicos que agregam, que trazem histórias, que trazem percepções. E tem uma frase no Japão que eu amo que é Ichigo Ichi, o momento é uma vida. Então todo encontro é cura. Aquele minuto de troca foi o que eu precisava receber e o que eu precisava doar. Então pense nesse dia de hoje, o que você recebeu de importante, 3 coisas. E 3 coisas que você doou de importante para a vida de alguém. E faça essa reflexão, essa meditação durante 21 dias. E depois você me conta aqui qual foi o resultado do seu Ichigo Ichie durante esses 21 dias de renascimento, consciência física, mental e comportamental na sua vida. Muita saúde e gratidão. Sou a doutora Mayra Barbosa e me coloco à disposição para uma escuta ativa, para um processo bem pleno, profundo e real, porque nós somos humanos. Gratidão.